Você que está estudando para o concurso do TJ Sergipe, tenho certeza, está passando por isso. É muita disciplina, é muita coisa. Meu Deus, é penal, é administrativo, é constitucional, é português. Ainda tem essa parte de legislação específica. Então eu estou aqui para te ajudar com essa parte de legislação específica, principalmente no ponto do Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe. Eu sei que muita gente não está dando moral para esse conteúdo. Por quê? Porque tem muito mais conteúdo relevante. Mas preste atenção no seguinte: numa prova de concurso, como você já sabe, toda questão é importante. Então, para te ajudar a responder de forma rápida, concisa e estratégica as questões do Código de Organização, eu estou aqui com uma aula de revisão. Eu te garanto, tudo esquematizado, onde vai ser a melhor aula do Código de Organização Judiciária que você já viu. Eu te garanto isso. Assista até o final, tu vai ver que vai estar tudo esquematizado, tudo planejado para ajudar você a fixar o conteúdo e não perder essas questões, porque não deu tempo de estudar. Então, o objetivo aqui é esclarecer tudo para você. Eu já estive aí na sua pele, eu sei como é, não gosto de enrolação também. Vamos direto ao ponto, tá certo? Eu só peço que você acompanhe esse vídeo até o final, porque eu te garanto que tu vai sair daqui falando: caraca, que aula foi essa a respeito de Código de Organização Judiciária? Você nunca viu nada disso aqui no YouTube. Vamos lá? Vou compartilhar aqui minha tela com vocês. E tá aqui, ó, tudo esquematizadozinho pra gente ver. Código de Organização Judiciária do Estado de Sergipe. Aqui nesse ponto desse Código de Organização Judiciária, a gente tem que ver duas partes bem relevantes. A primeira é a divisão, como se divide o Judiciário do Estado de Sergipe e como se organiza esse judiciário. Então vamos começar aqui falando da divisão judiciária, isso para efeitos administrativos. Olha lá, professor, esse mapa vai ficar grande, vai ficar grande, mas vocês vão entender tudo. Primeiro ponto, eu tenho que saber que essa divisão, ela começa com uma circunscrições. O que são circunscrições? Nada mais que um conjunto de uma ou mais comarcas. Ai, professor, mas é muito... Não, é isso que você tem que saber para sua prova. Certo, mas o que são comarcas, professor? Comarcas são formados por um ou mais municípios. Tome cuidado, não é formado só por um município. Pode ser formado só por um município ou por vários municípios. E isso quer dizer é a região onde vai estar a jurisdição. Onde? O que de acha é jurisdição, professor? É onde que vai poder ser resolvido aquele problema. Se eu tenho um problema que tenho que ir para a justiça, eu vou ver onde eu estou morando e vou verificar. Poxa, se eu moro em Aracaju, onde que eu tenho que me dirigir? Em qual comarca que eu tenho que me dirigir para solucionar isso judicialmente? É isso que são as comarcas. E uma ou mais comarcas formam as circunscrições. Depois a gente tem os distritos judiciais, que o próprio código não relata muito a respeito dele, não conceitua ele. Então, você tem que saber que existem as circunscrições, as comarcas e os distritos. Comarcas, um ou mais município, circunscrições, uma ou mais comarcas, tá bom? E aqui você tem que entender que as comarcas são classificadas em entrâncias. Que diacho são entrâncias? Entrâncias, gente, nada mais é que a avaliação que é feita do número de processos, do número de habitantes a respeito daquela comarca específica. E com isso eu posso falar, olha, essa comarca é de primeira entrância, essa aqui é de segunda, essa aqui é de terceira. Professor, mas o que vai impactar isso? Vai impactar dizendo, uma comarca de primeira, ela não tem um grande volume de processos. A de segunda já tem um volume maior, e de terceira, maior ainda. Então, a entrância é esse tipo de classificação. E como é classificada essas entrâncias? Aí está aqui, ó. Como eu falei para vocês, é de acordo com o movimento forense, o movimento de processos que estão ali naquela região, a densidade demográfica, rendas públicas, os meios de transporte, a facilidade de se locomover até uma comarca mais próxima, a situação geográfica e outros fatores socioeconômicos relevantes. E isso é importante saber. Comarcas, que são constituídas de um ou mais municípios, são classificadas em entrâncias, de acordo com o quê? Com 6 requisitos que estão aqui nesse mapa. Eu posso criar novas comarcas? Claro que pode, mas aí para criar novas comarcas vocês têm que observar o seguinte aspecto. Tem que ter no mínimo 18.500 habitantes naquela área que vai ser formada a comarca, 14 mil eleitores inscritos e uma extensão territorial de até 90 quilômetros quadrados. Já não pode ser inferior o repasse da arrecadação estadual
de 4.000 salários mínimos e o movimento forense anual de 900 processos judiciais. Esses são os requisitos para a criação de uma nova comarca. Agora preste atenção no seguinte: criei uma nova comarca. Essa nova comarca começou a receber muitos processos. O município começou a crescer. Então agora ela vai ser classificada em qual entrância? Poxa, se ela foi criada agora, é classificada na primeira entrância. Mas a depender do desenvolvimento dessa comarca, a depender desses fatores aqui, ela pode elevar a entrância dela. E qual o critério para elevação da entrância, de primeira para segunda e de segunda para terceira? Ter no mínimo 30.000 habitantes e 24.000 eleitores inscritos, não ter inferior o repasse de arrecadação estadual de 25.200 salários mínimos e o movimento forense anual de 2.700 processos. Isso é o que vai ser avaliado para elevação da entrância. Muito cuidado, mas muito cuidado. Aqui a banca vai detonar vocês, confundir criação com elevação. Criação, eu estou criando uma nova comarca. Elevação, ela já existe, eu só estou mudando a classificação da entrância. Ou seja, ela está crescendo, está ganhando mais processo, o município cresceu, então ela vai ser mais relevante. A entrância dela vai ser aumentada. Uma observação: os requisitos podem ser dispensados para a elevação, na hipótese do município com dificuldade de comunicação, inclusive o decorrente de grande extensão territorial e localização distante da capital. Isso aqui é levado em consideração para eliminar esses requisitos e mesmo assim eu fazer a elevação. Gente, aqui tem alguma dica? É decoreba. A dica é decoreba. Tu vai ter que saber que criação são esses e elevação são esses. O que você só tem que entender para facilitar é que na criação os números sempre vão ser menores, porque essa comarca criada ela já entra como primeira entrância. Na criação da comarca os números sempre vão ser menores. Na elevação os números aqui sempre são maiores, porque já existe a comarca e essa comarca cresceu, ok? Então aqui nós temos a primeira parte do nosso esquema, essa divisão judiciária em circunscrições, comarcas e distrito. Muito beleza, tá aqui para vocês tirarem o print aí da tela para que vocês guardem esse mapinha para vocês. Outra situação aqui agora é sobre a organização judiciária. E a gente abre aqui, pum. Eu tenho a organização judiciária. Primeiro ponto que eu tenho que avaliar aqui: quais são os órgãos do Poder Judiciário do Estado de Sergipe? E aí aqui a gente abre o nosso mapa e não tem para onde fugir. Nós temos que ter aí na nossa mente esses 7 órgãos: Tribunal de Justiça, Juízes de Direito, Tribunal de Júri, Conselho da Justiça Militar, Tribunal da Turma, Tribunais, Turma, Juiz e Juizados instituído por lei, Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania instituído pelo Tribunal de Justiça e Centro Judiciário de Justiças Restaurativas. Esses são os órgãos que compõem o Judiciário do Estado de Sergipe. São 8 no totais. Claro que o mais importante aqui, o que mais a gente vai ver, é o Tribunal de Justiça. Esse aqui, o código de organização, ele mais traz detalhamentos. O que então a gente vai ver sobre o Tribunal de Justiça? Ele chega aqui e já detona. Tribunal de Justiça, nós temos que saber que ele é constituído por desembargadores, tem a sede na capital, jurisdição no território do estado todo, então ele funciona em todo o estado. O Tribunal de Justiça é do estado de Sergipe, né? Ele possui órgãos, lembrando, aqui são os órgãos do Poder Judiciário total. O Tribunal de Justiça é um dos órgãos do Poder Judiciário. Só que o Tribunal de Justiça, ele também tem os órgãos internos deles. Ele também tem os órgãos internos dele. Dentre esses órgãos, alguns órgãos são de direção e fiscalização, e depois também tem um detalhe sobre o funcionamento dele. Vamos detalhar aqui algumas coisas. Primeiro, é constituído por desembargadores. Desembargadores, como é preenchido, professor? Como são escolhidos desembargadores do Tribunal de Justiça? O preenchimento das vagas de desembargador será feito por magistrados, juízes, membros do Ministério Público e advogados, na forma da Constituição Federal e Estadual. Ah, professor, mas aí não está detalhando. O Código de Organização Judiciária, ele só vai até esse ponto aqui. Então, são formados por desembargadores. E como são o preenchimento dessas vagas de desembargadores? Magistrados, membros do Ministério Público e advogados. Beleza, professor? Agora,
quais são os órgãos que compõem o Tribunal de Justiça, sendo que o Tribunal de Justiça é um órgão do Poder Judiciário de Sergipe. Como é composto esses órgãos? Eu tenho o Tribunal Pleno, eu tenho as câmeras e o Conselho de Magistratura. Que de acha Tribunal Pleno? Tá aqui, ó. O Tribunal Pleno, o que eu tenho que saber que é importante para minha prova? Para ele funcionar, eu preciso da presença de, no mínimo, a maioria absoluta na sessão plenária. Grava isso. Tribunal Pleno, que é um órgão do Tribunal de Justiça, para que ele funcione, eu preciso da maioria absoluta na sessão plenária. E ele será presidido por quem? Ele será presidido pelo presidente do Tribunal de Justiça. E, no seu entendimento, o vice-presidente que vai assumir, ou também pode ser o desembargador mais antigo do tribunal. Lembra que o tribunal ele é constituído por desembargadores, correto? E as câmaras? É órgão também as câmaras. As câmaras civis isoladas, as câmaras criminais, as câmaras civis reunidas e a especial de férias. Todas fazem parte aí das câmaras que compõem os órgãos do Tribunal de Justiça. Aqui eu tenho o órgão de direção e fiscalização. Quais são esses órgãos de direção e fiscalização? A presidência, a vice-presidência, o conselho de magistratura e a corregedoria geral. A presidência é exercida por um desembargador e como é escolhido esse desembargador? Eleito por 2 anos e vedada a reeleição no mesmo cargo, com início no primeiro dia útil do mês de fevereiro. Cara, você tem que pegar essa informação e já pensar assim: o presidente do Tribunal de Justiça, ele se trata de um órgão de direção e fiscalização, é exercida por um desembargador, que vai ser eleito para um mandato de 2 anos, não podendo ser reeleito e se inicia no primeiro dia útil do mês de fevereiro. A banca adora essas informações pequenininhas. Então, mastiga essa informação. Mastiga essa informação, ok? Dou uma pausa aqui rapidinho só para, se você está gostando da aula até agora, se você está aqui comigo até agora é porque você está gostando. Você pode até falar, não estou gostando. Você está gostando sim. Deixe seu like aqui e já deixe nos comentários se você vai querer a parte 2. Porque dá trabalho fazer esses mapinhas, tudinho, mas se você estiver gostando, deixa seu like, coloque nos comentários, professor, quero a parte 2. Hashtag parte 2, que aí eu trago a parte 2 para vocês aqui, a complementação desse conteúdo aqui. Também agora, continuando, um órgão de direção e fiscalização é o Conselho da Magistratura, ou seja, aconselhar os magistrados. Esse é o órgão maior de inspeção e disciplina e compõe-se dos seguintes membros, anote aí: o presidente do Tribunal de Justiça, que vai ser o presidente do Conselho da Magistratura, o vice-presidente, o corregedor-geral da Justiça e 2 desembargadores eleitos em escrutínio secreto pelo plenário do tribunal. Tá? Então, presidente, vice-presidente, corregedor e 2 desembargadores eleitos. Agora, a corregedoria. Lembra que o corregedor vai participar do Conselho da Magistratura. Que de acha essa corregedoria de justiça? É um órgão de fiscalização, disciplina e orientação. O Conselho de Magistratura é o órgão de maior, é o maior órgão de inspeção e disciplina. Ele vai inspecionar e vai disciplinar se tiver alguma coisa errada. Já a corregedoria, ela fiscaliza, disciplina e dá orientações administrativas, ok? E por último, o funcionamento do Tribunal de Justiça. Ele funciona em sessões ordinárias e em sessões extraordinárias. E tá aqui, ó, o nosso mapa a respeito só dessa parte aí. Ficou grande, hein? Ficou grande aqui, ó. Abrindo aqui, ó o nosso mapa. Mas só daqui você já tem muitos artigos envolvidos que vão ajudar aí na sua revisão. Gente, em menos aqui, muito menos de meia hora. Eu supus que ia ser meia hora, mas em muito menos de meia hora você já tem aí a revisão principal ali do início do nosso código de organização. Aqui você já matou muitos artigos. Agora é com vocês. Se vocês quiserem a parte 2, tem que deixar o like e colocar aqui nos comentários. E outra coisa, tá? Aqui no link está disponível, tá? Para você adquirir um e-book. Como assim, professor? Um e-book? Um e-book
com 60 questões inéditas a respeito do Código de Organização Judiciária, tá? Esse e-book, as questões são todas comentadas com fundamento no artigo da lei. Isso vai te ajudar muito a se preparar. Ah, professor, quanto custa esse e-book? No momento, tá por R$19,90. E também, caso você queira adquirir, eu tenho o mapa esquematizado de todo o Código Judiciário. Eu tenho certeza que esses dois e-books vão facilitar muito a sua jornada aí, principalmente para essa legislação que você está deixando de lado. Então, se você quiser adquirir, é só aqui no link da bio. No link da bio não, né? No link que está aqui debaixo do vídeo e fixado no comentário para você adquirir. E não esqueça, comente aí se você quer a parte 2. Até a sua aprovação. Tchau, tchau.